Fala pessoal, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estará assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar aqui a respeito do capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, Paulo vai tratar a respeito da libertinagem, né? Vamos dizer assim, ou da hipergraça, aqueles que de certa forma estavam usando da liberdade que nós temos em Cristo Jesus para, de certa forma, dar ocasião à carne. É vero que o livro de Romanos é um dos livros mais estudados da Bíblia, isso ninguém tem dúvida. Não obstante, é o livro que mais tem interpretações errôneas. Há um embate, né? Não vou falar nem debate, porque debate é saudável, e essa conversa entre calvinistas e arminianos já tem se tornado um embate mesmo, e nada saudável. O calvinista lê a Bíblia com seus preconceitos, entendendo que os 5 pontos da tulipe, que é os 5 pontos do calvinismo, se encontra dentro do livro de Romanos. Por outro lado, os arminianos, também com seus preconceitos, encontram em Romanos o contrário daquilo que os calvinistas acreditam. É por isso que eu digo que, apesar de ser um dos livros mais estudados do Novo Testamento e de toda a Bíblia, é um dos livros que mais tem interpretações errôneas. Mas no capítulo 6, veremos que a separação da prática do pecado é uma das marcas de um crente salvo. Eu vou ler isso de novo. No capítulo 6, que nós vamos estudar, veremos que a separação da prática do pecado é uma das marcas, é um dos selos de um crente salvo. E que a hipergraça deve ser combatida em todas as hipóteses. Deixa eu abrir um parênteses aqui e tentar explicar em rápidas palavras o que é a hipergraça. Eles pegam o texto de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, por meio da fé, enfim, o texto de Efésios 2:8. E aí logo eles pensam, poxa, já que é pela graça, e se eu não fiz nada para merecer, essa graça me alcançou, logo eu posso fazer o que eu quiser. Porque se eu não fiz nada para alcançá-la, logo não tem nada que eu faça que me leve à perda dessa graça. Isso é hipergraça. Poxa, eu estou no tempo não mais da lei, mas da graça. Agora eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça cobre. E esse é um câncer que tem sido filtrado no meio das igrejas. A hipergraça. E Paulo, ele vai combater isso claramente. Não que o termo hipergraça havia... Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, mas com o entendimento que nós temos hoje, nós vemos que esse mal afetou a igreja primitiva, ou a igreja que Paulo, as igrejas que Paulo pastoreava, a ponto dele precisar deixar isso bem claro em Romanos 6. Paulo enfatiza claramente nos primeiros versículos, continuando o que disse no final do capítulo 5. Lá ele afirmou que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e isso é uma verdade. Ele diz que a lei, ela veio para que a ofensa abundasse. A lei, Paulo está fazendo um contraste entre a lei e a graça. Todavia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele começa o capítulo 6 dizendo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Misericórdia. Se a graça de Deus abunda quando pecamos, olha a lógica invertida dessa questão. Eles pegam esse texto dizendo que aonde o pecado abunda, superabunda a graça. Já que superabunda a graça, eu vou aumentar o pecado para que a graça seja ainda maior. Hipergraça. E aí Paulo ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, versículo 2, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo está tentando exemplificar essa questão da separação da lei para a graça na morte e ressurreição de Cristo. Ele agora começa o capítulo 6 dizendo: permaneceremos no pecado para que a graça, é o que eu comentei. Aparentemente havia entre os destinatários dessa carta pessoas que se apegavam a um liberalismo religioso, entendendo que por estar na dispensação da graça poderia fazer o que bem entender que a graça cobriria. Paulo combateu essa ideia quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, ele diz: porque vós, irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas, fostes chamados à liberdade. Só que, vocês foram chamados à liberdade, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo, para fundamentar o que ele está dizendo a respeito da forma como um cristão deve ver, ele usa uma metáfora a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Em outras palavras, a justificação pela fé não é apenas uma questão legal entre Deus e nós. É um relacionamento vivo. É uma justificação que dá vida. Isso está em Romanos 5, 18. Estamos em Cristo e somos identificados com Ele. Portanto, tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Agora estamos assentados espiritualmente, não fisicamente. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Isso está em Colossenses. Eu anotei aqui, Colossenses 3. Efésios 2 também fala a respeito disso. Mas Colossenses 3, do versículo 1 ao 3, olha o que diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós entendemos a partir desses pressupostos que a hipergraça ou liberalismo, eu posso dizer assim, religioso, é uma falácia que já atingia a igreja do primeiro século. Eles usam a lógica para tentar compreender uma verdade que é profunda demais e que nós só entendemos por revelação de Cristo. Não é que a graça ela substitui a lei e por isso nós podemos andar de qualquer maneira, que nada nos tira da graça. E aí é o que eu sempre tento enfatizar quando leio Romanos a respeito da perseverança dos santos, que é o quinto ponto da tulipe, né, dos calvinistas, que eles creem que uma vez salvo para sempre. Isso é uma falácia que em toda a Bíblia nós conseguimos combater isso. Por que eu digo isso? Nós estamos na graça. Bacana, estamos na graça. Todavia, eu não precisei fazer nada. O texto de Efésios 2 fala claramente isso. Eu não precisei fazer nada para que fosse alcançado por essa graça. É uma verdade, concordamos. Todavia, o que prova que eu fui alcançado por essa graça é o fruto de justiça. É o fruto de justiça. O fruto de justiça que é demonstrado através da minha vida prova se eu fui alcançado ou não pela graça. Não é que nós fomos alcançados pela graça e que se fumar um cigarro não tem nada a ver. Não é que nós fomos alcançados pela graça e se adulterarmos não tem nada a ver. Tem tudo a ver. E eu não estou falando de um escorregão, uma queda, um trupicão na caminhada espiritual.
Eu estou dizendo de alguém que se diz estar na graça, mas que vive na prática do pecado. Paulo está combatendo isso abertamente, gente. Para que seja nítido que a graça me alcançou, eu preciso ter a minha vida, a prova de que a minha vida foi transformada por Deus. A partir disso, entendemos que Paulo, em outras palavras, está dizendo: se vocês se colocarem como servos do pecado, isso está lá em Romanos 6,16, se vocês na verdade, se vocês se colocarem como servos do pecado, a consequência é a morte. O capítulo 6 conclui dizendo isso. Agora, se fizerem, o texto, eu vou ler Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentados por servos para lhe obedecer? Ou, traduzindo, não sabeis vós que se vocês se colocarem como escravos de tal pessoa, olha a parte B do versículo, sois escravos daquele a quem vocês devem obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí eu faço uma pergunta para nós aí que estamos estudando esse livro. Uma pessoa que vive na prática do pecado, ela diz que foi alcançada pela graça. É o da hipergraça que eu estou combatendo aqui, que eu estou de certa forma tentando repelir. Ele diz que está na graça. Só que aí você sai na rua e encontra esse cara fumando, você encontra ele sentado num barzinho, você encontra ele em relações sexuais ilícitas, vivendo totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos afirma como princípios e preceitos que não podem ser quebrados. Essa pessoa, ela foi de fato alcançada pela graça? Ela está servindo a obediência para a justiça, como diz aqui no versículo 16? Ou ela está servindo o pecado para a morte? É isso que Paulo está dizendo. Só há dois caminhos, gente. Só há dois caminhos. Ou você serve o pecado para morrer eternamente, ou você serve a obediência e os preceitos para ser justificado. Concluo dizendo que, agora, versículo 22, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Observa que o que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 6 começa com uma vida transformada, encontrada pela graça, começo. O meio do capítulo nos diz sobre santificação, sobre transformação de vida. Logo após ser alcançado por essa graça, vem a transformação, a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo está isso é muito lindo, gente. Paulo está falando da minha vida, da sua vida, sem saber que existiríamos. Ele está dizendo: olha, um dia nós fomos alcançados pela graça, aconteceu comigo. No meio desse trajeto, Deus me santificou. Isso também já aconteceu na minha e na sua vida. Somos santificados por Deus. E por fim, aí é futuro, e por fim teremos a vida eterna. Glória a Deus por isso. Deus nos libertou do pecado e suas mazelas, nos deu veste nova, santificou nossa mente, coração, transformou o nosso caráter, tirou da nossa conta o pecado do primeiro Adão e depositou em nossa conta o crédito de justiça ou justificação do último Adão, que nós sabemos que é Jesus. Portanto, versículo 5, vivamos em novidade de vida. Que Deus abençoe e até a próxima.